Muito bem. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 8. Diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Você pode dizer amém? Muito bem. Eu não posso escolher um texto como esse, né? Vou falar sobre o corpo, essa figura da igreja, né? O corpo místico de Cristo, e querer ter alguma originalidade. Não tem nenhuma pretensão disso. É um texto que vai trazer à tona uma mensagem simples, já que eu vou falar de coisas que vocês sabem, que a maioria aqui conhece bem, e poderia também falar sobre essa metáfora da igreja como corpo. Mas por que tratar de algo, pastor, tão falado, já tão sabido? Porque é algo importante a ponto de merecer ser tratado. Quantas mensagens se pregar sobre isso? Hoje eu estava fazendo umas observações e é tão abundante essa comparação, é tão rica essa comparação, que chegou o momento que eu tive que escolher o que falar e o que não falar, porque é muito rica. Nenhuma comparação no Novo Testamento é tratada tantas vezes, quando se fala de igreja, como essa comparação da igreja como um corpo, né? A igreja como noiva, igreja como coluna, como lavoura, como edifício. Nenhuma dessas metáforas, nenhuma dessas comparações é tratada no Novo Testamento de maneira tão abundante como esta, a igreja como corpo de Cristo, né? Como Paulo escreve aos Efésios 1, 22 e 23, quando diz: sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, falando de Cristo, que é o seu corpo, ou seja, a igreja é o corpo. Então, disparado no Novo Testamento, essa é a comparação mais feita, né, mais realizada da igreja, né, como corpo. Cristo como cabeça de um corpo e nós, né, membros desse corpo. Nós que constituímos a igreja como membros desse corpo. Então, certamente isso tem a ver com o valor dessa comparação, com as ideias que essa metáfora, essa comparação encerra, né, igreja como corpo. Então, pensando nisso hoje, eu cheguei a várias implicações sobre o que isso significa. O que a Bíblia está falando, o que Paulo, nas suas várias abordagens sobre a igreja como corpo, o que Paulo está dizendo sobre isso. Eu gostaria de compartilhar algumas dessas razões com você. Em primeiro lugar, quando a Bíblia fala da nossa condição como membros do corpo de Cristo, a Bíblia está falando da necessidade urgente de estarmos ligados ao corpo. É simples, mas é uma verdade. Você pode dizer isso? Diga assim: fala da necessidade urgente de estarmos ligados ao corpo. Um corpo, quando ele perde um membro, ele sofre, né?
a dor, ele sangra. E um corpo, ele pode existir sem um membro. Com trauma, com sofrimento, mas ele existe. Agora, é impossível você conceber um membro sem um corpo. Se por algum acidente esse membro se afastar do corpo, ele tem um prazo, ele tem um tempo, que ele precisa ser religado. Então, a necessidade de estar ligado ao corpo do membro é algo urgente, fundamental. Esse conceito, né, de ligação íntima através do corpo que circula a vida, que dá vida ao membro, e ele está ligado à cabeça, que é Cristo. Essa comparação, ela não existe no Antigo Testamento. É uma comparação típica do Novo Testamento. Mas há um texto no Antigo Testamento que eu acho que se aplica muito bem a esse ponto aqui, a essa comparação. Quando Salomão escreve em Provérbios, capítulo 18, quando ele diz assim: aquele que se isola se insurge contra toda sabedoria. Ou seja, o membro que se isola, Salomão está falando, é loucura. É insurgir-se contra qualquer ideia de coerência, de bom senso. Porque não há vida no isolamento. Não há vida possível no afastamento. E eu tenho lidado com isso lá na igreja. Eu tenho ouvido algumas pessoas, acho que, não sei se é uma corrente exatamente, eu acho que pelo número que eu tenho visto, eu acho que é uma corrente, de pessoas que defendem a não necessidade de uma igreja e que se dizem evangélicos. Não sei se vocês têm ouvido isso, mas eu tenho ouvido bastante gente dizer isso. Não tem necessidade de ser membro de uma igreja, de estar ligado a uma igreja. Como assim? Isso é loucura, né? Isso é se insurgir contra a sabedoria. Porque é possível ter um corpo sem um membro, mas é impossível haver um membro sem corpo. Uma das comparações da igreja no Antigo Testamento é a arca. A igreja é a arca. Então, deixa eu falar uma coisa para você, queridinho, se você está me vendo aqui. Quando Jesus voltar, quando chegar o fim dessa dispensação, quer seja para você, quer seja a volta de Jesus, se você não estiver inserido dentro da arca, é morte. Não tem salvação. Você precisa estar ligado a uma igreja, por quê? Porque é a igreja que tem o poder de ligar aqui na terra aquilo que é ligado no céu. Aquilo que a igreja não liga aqui na terra, não é ligado no céu. É por isso que a ceia é algo tão importante. A ceia, claro, é uma expressão de gratidão, mas a ceia é, antes de tudo, uma celebração da comunhão com o corpo, de pertencer a um corpo, de estar ligado a um corpo. Por isso, Paulo diz, o pastor sempre cita isso aqui, e eu repito isso lá na igreja, que há pessoas que não discernem a importância dessa comunhão, de estar ligado ao corpo, e estão fracas, estão enfermas, e estão mortas, né? Que dormir ali é eufemismo, é morrer mesmo. Gente que está morto, por que está morto? Porque não está ligado ao corpo. A ceia é a expressão máxima da comunhão do corpo de Cristo. E eu estava pensando nisso, por isso que a ceia não é uma canção. Por isso que a ceia não é um rito. Por isso que a ceia não é um ritual, uma litúrgica, uma declaração. Poderia ser. Coloca a mão no peito. Declara isso, que você crê em Jesus, que você faz parte da igreja. Perceba, o memorial que Cristo deixou da comunhão que expressa o seu corpo é um alimento. Não são palavras. Não é uma canção. Não é um rito. É um alimento. Eu estava pensando sobre isso. Por quê? Quando você come, você exercita todos os sentidos do corpo. Durante a ceia, quando nós nos reunimos, está presente o tato, está presente a visão, está presente o olfato, está presente o paladar, a audição, porque as palavras são repetidas, e aquilo você ingere, aquilo não é apenas externo, aquilo passa a constituir você, e isso é feito no mesmo momento, isso é feito no mesmo ambiente. Por que Jesus deixou isso? Por causa, claro, da cultura judaica que tinha a ver com comunhão máxima, em comer com alguém, em estar com alguém,
mas porque o comer o pão, estar junto, é o exercício do corpo de Cristo que celebra a comunhão, e por isso a vida. Estar ligado ao corpo é algo fundamental para quem é membro do corpo de Cristo. Quem é membro aqui do corpo de Cristo? Esteja na ceia. Esteja ligado à igreja. Uma outra aplicação que a gente pode ver nisso aqui, vou falar aqui en passant alguns pontos para me deter no último. Segundo, ser parte de um corpo fala que precisamos uns dos outros. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 21, ele diz assim: o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Claro, nenhum membro do corpo pode prescindir do outro. Minha tia contava uma história, estou lembrando aqui de um fazendeiro lá no interior do estado, que eu nasci, que ele se converteu, aí abriu uma igreja, ela contava isso. Ela deve estar, se ela for me ver pelo vídeo, ela vai lembrar da história. Eu ria muito. Muito simples, uma história simples. Ela diz que é verdade. Ele pegou uma parte da fazenda, mandou os obreiros construir uma igreja e trouxe um pastor da capital e pagava o salário. Isso na década lá, 70, 60. E ele foi consagrado a diácono, então era o dono do negócio, pagava o salário e tal. Mas não tinha leitura na época do coronelismo. Aí eu não sabia ler, só tinha muito dinheiro. Aí o pastor deu uma oportunidade para ele. Ele falou assim: como diz a Bíblia, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Aí o pastor foi repreender ele. O pastor falou: a Bíblia não diz isso não. Ele: pois devia de dizer, que é certo. Queria mandar no... É certo. Na Bíblia não diz, mas devia de dizer. Porque expressa a verdade. Ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. Autossuficiência é algo que não tem a ver com o reino de Deus. A tônica do reino de Deus é dependência, ou interdependência. Depender um do outro. Nós precisamos um do outro. Todos precisamos do irmão para cumprir o nosso propósito. Você, um membro, não pode, dentro do corpo, exercer a sua função sozinho. Nós pertencemos uns aos outros. Nós estamos ligados uns aos outros. Por isso, uma das palavras que eu tenho ouvido aqui com muita frequência é essa: a obra de Deus é uma obra de cooperação. Nós, como os membros, uns dos outros. É o que diz a Bíblia. Terceiro, ser parte do corpo significa estar sujeito a uma cadeia de comando dirigida pela cabeça. Se eu pertenço ao corpo, eu estou dentro de um sistema e há um comando que vem da cabeça. Eu não decido o meu lugar, eu não decido minha função, eu não decido o que eu faço, a hora que eu faço. Não, há um comando. Os órgãos de um corpo, eles não são independentes em suas funções, não são. Imagine qualquer sistema que você imaginar do corpo. Por exemplo, o sistema respiratório. Faringe, laringe, boca, vias nasais, os pulmões, os alvéolos pulmonares. De repente a faringe diz assim: eu não quero mais mandar o ar para o pulmão, não. O pulmão fala assim: não, eu agora não quero mais fazer parte desse sistema, não. Agora eu quero digerir alimentos. Vai dar ruim. Porque eles estão ligados e eles cumprem uma função. E essa função é determinada sempre por um cérebro. Então, imagina, quem decide o que fazer, a hora que quer fazer, da maneira que quer fazer, não é o membro. Então, se uma parte do corpo ela tem funcionamento independente, ela é um problema. Se uma célula ela se autoalimenta, ela se desenvolve, e cria o seu próprio alimento, constrói o seu próprio metabolismo, é um problema, se chama câncer. Tem que ser extirpado, tem que ser tirado. Então, o funcionamento de cada parte do corpo é harmônico, está ligado a um sistema e pertence a um comando. Então, ninguém que é membro do corpo de Cristo é independente em suas funções. Nós temos um comando, nós temos uma direção, nós temos uma função determinada. Você pode dizer amém? Nesse ponto eu sei que ninguém dá glória não, mas vamos lá. Quarto, ser parte do corpo significa
ser indispensável para o seu melhor funcionamento. Eu não sei o seu nome, eu não sei o seu grau escolar, a sua origem, mas eu posso afirmar que se você é membro do corpo de Cristo, você é alguém indispensável. E essa é uma das coisas mais belas na comparação do corpo. Isso difere, por exemplo, o organismo de uma organização. Dentro de uma organização, né, alguém pode ser facilmente substituído. Dentro de uma organização, você tem alguém muito importante e alguém que não é tão importante e alguém que é descartável. Alguém que é temporário. Isso faz parte de uma organização. Dentro de uma organização, alguém pode ser um peso, pode ser tirado. Dentro de um organismo, não. Cada parte do organismo, ela é fundamental. Cada parte do organismo, ela é necessária, ela faz parte. 1 Coríntios 12, 22, Paulo diz assim: os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Você tem 20 dedos, alguém pode falar, mas para que tanto dedo? Podia ser menos dedo. Não, irmão. Você precisa de todos. Se tirar um, vai fazer falta. Se tirar um, você vai ter algum tipo de dificuldade. Porque todo membro no corpo, até os mais fracos. Talvez você esteja aqui, pastor, eu sou tão pequeno, tão fraquinho. Você, segundo a Bíblia, é indispensável. E eu preciso de você. Você pode dizer para quem está ao seu lado assim, eu preciso de você. Isso é organismo. Isso é organismo. Quinto lugar, ser parte do corpo significa ter que lidar com pluralidades, com diferenças. Isso faz parte do corpo. O texto de Romanos que nós lemos, versículo 4, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, ele está dizendo aqui no texto, ou seja, tem muitos membros, são diferentes e há muitas funções. Isso é uma característica do corpo. E essa é a maior dificuldade da unidade do corpo. É porque a gente é diferente demais. Nas funções, na maneira de pregar, né? De exercer o dom, de analisar, somos diferentes. Mas são as nossas desigualdades, as nossas diferenças, que impõem a dificuldade para a nossa unidade, mas também é a condição que nos torna corpo. Ser diferente. Mas ser diferente, contudo, cumprindo um propósito comum, estando sob um comando comum, estando ligado, ou seja, a unidade do corpo é plural, mas é fundamental, é diversa, mas é fundamental. Os membros precisam ser vários. Os membros precisam ser diferentes. Porque se a gente for igual, irmão, a gente não vai ser corpo, a gente vai ser um banco de órgãos. For todo mundo olho, a gente vai ser um monstro do Ben 10. Sei lá, quem é pai e mãe sabe o que é isso. Mas corpo não. Corpo é ser diferente. É isso mesmo. Às vezes você não entende muito o irmão, né? Mas é diferente. É Deus que fez assim mesmo, é corpo. Amém? Uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto, é assim mesmo. Sexto lugar. Ser parte de um corpo significa ser parte de uma construção de Deus. 1 Coríntios 12, 18 diz assim: Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Talvez você não esteja muito satisfeito com o lugar que você está. Talvez você olhe o outro, às vezes acontece, né? Eu olho você cantando e falo assim, poxa, não queria pregar não, queria cantar. Às vezes você olha o teu dom, o lugar que você está, você fala assim, poxa, não é isso que eu gostaria, eu gostaria de estar em outro lugar, de fazer outra coisa. Mas veja o que a Bíblia está dizendo aqui, que quem decide o nosso lugar não somos nós. Não é o órgão que diz assim, eu quero estar em Macaé. Não. Tem um Senhor, tem uma cabeça, tem um Deus que criou o corpo e disse assim, o seu lugar vai ser aqui.
é isso aqui que você vai fazer. Irmão, eu creio nisso, isso me traz tanta paz. Sabe, você não precisa brigar com ninguém, irmão. Porque Deus tem um lugar para você no corpo. É o seu lugar. Olha o que Paulo está dizendo. Quem que coloca? É o pastor, irmão? Quem coloca? É Deus. Deus quem coloca cada um no corpo. É Deus. Amém? A Bíblia, ela não defende o evolucionismo. Você não vai ver evolucionismo na Bíblia. A Bíblia é criacionista, né? A Bíblia é criacionista. Não era, o olho estava assim no lugar, de repente o olho viu que podia ver, e disse assim, rapaz, eu posso ver, e passou a ver, só que o olho estava na parte de trás, aí de repente o olho, se eu for para frente, eu cumpro minha função melhor, aí o olho foi para frente e passou a ver, aí falou, dois, para que um só? Vou procriar. Não foi assim. A gente tinha nadadeira, aí de repente a nadadeira precisou ir para a terra, na terra a gente precisou correr, aí as nadadeiras viraram pés. Está na Bíblia, irmão? Não. Pé sempre foi pé, olho sempre foi olho, mão sempre foi mão, foi Deus que criou, foi Deus que colocou, é assim, e está pronto, é assim, criação. Corpo, Deus criou com as mãos, é Deus que coloca cada um no corpo. Você pode dizer amém? Isso significa dizer o seguinte, que quando Deus criou você, que quando Deus chamou você para a sua família, para o seu corpo, e quando Deus inseriu você no corpo, Ele sabia exatamente para que Ele criou você. Ele sabia exatamente com que propósito Ele colocou você no corpo. E Ele tem uma função específica para você. Ele tem um lugar específico para você. Amém? Então você não precisa achar o seu lugar, você só precisa, melhor, achar o seu lugar no corpo. Todo desconforto na obra de Deus, eu amo a Deus, eu sou crente, mas eu estou triste, eu não estou produtivo, eu estou experimentando algum tipo de paralisia, estagnação. Por quê, pastor? Não achei o meu lugar no corpo. E toda neurose, porque tem neurose cristã, espiritual, evangélica, é porque você está cumprindo uma função para a qual você não foi chamado. Você quer fazer algo para o qual Deus não chamou e Deus não separou você. A Bíblia diz o quê? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando você, órgão, estiver no seu lugar certo, você vai viver o seu ministério, a sua vida, aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. Se está desajustado, se está com neurose, se está com problema, se você está infeliz, é porque você está fazendo algo para o qual você não foi chamado. Mas tenha certeza, Deus chamou você para algum lugar. Amém? Sétimo, ser parte do corpo significa lidar com uma lógica própria de honras e privilégios. Coisas do corpo. A organização privilegia o que produziu mais, privilegia o que tem sobrenome, privilegia o que tem olhos azuis, sei lá, coisa da organização. Organismo tem um sistema de honra e privilégio próprio. 1 Coríntios 12, 23 e 24, diz assim: e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Que coisa, olha só. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Isso é típico do corpo. Ele está falando aqui, membros menos honrosos são os que recebem mais honra. O que é que Paulo está falando aqui? Provavelmente, é muito provável, que ele está falando dos membros menos honrosos, aqueles que ficam mais embaixo e aqueles que normalmente ficam mais sujos. Está falando dos pés. Os pés, depois de uma caminhada, os pés ficam sujos. Em alguns casos, fedidos. Em outros, muito fedidos. Em outros, endemoniados. Imagina pés, irmão. Aqueles pés que não tinham sapato, eram sandálias. Aquelas unhas, não tinha pedicure, não tinha nada. Pé não era coisa, não é uma coisa bonita para você botar sobre a mesa. Você não faz isso. Ah, bota o pé sobre a mesa. Não, pé
O pé fica no lugarzinho dele, longe da comida, longe do lugar da honra. Agora, o judeu, quando ele queria honrar o viajante, ele lavava as mãos. A honra era ministrada onde? Aos pés. Aos pés. Você, quando vai viajar, o seu cuidado é o quê? Os pés. Você tem que calçar os pés. Às vezes, tem que ser um bom sapato para sustentar. Você cobre, você reveste. E as honras eram ministradas aos pés. E ele diz assim, já os menos decorosos, tratamos com decoro especial. Aqui com certeza, ele está falando dos órgãos sexuais. Com certeza. Ou seja, por não poderem aparecer, essas vergonhas, né, são indecorosos, mas aí a gente tem um cuidado especial de cobri-los, de revesti-los. Isso em qualquer cultura, né? Até lá no Antigo Testamento fala de cirola, fala de cuidar sobre o pano, mais um pano, aquela peça íntima, e você cobre, qualquer cultura. Sem camisa rola, sem uma calça, tal. Agora tem que ter um lugar para cobrir isso aqui. Nem que seja uma figueira, né? Tem que ter, porque você tem um cuidado especial com aquilo. Agora, veja, em várias culturas, a parte mais vergonhosa é tida como sagrada. Entre os judeus não era diferente, havia uma conotação com o sagrado. Qual era a marca da aliança de Deus com o povo? Era no órgão sexual masculino. Né? Então aquilo que era vergonha, aquilo que tem que ser escondido, na verdade recebeu o símbolo de maior honra possível, que era o símbolo da aliança que Deus tinha com aquele povo. Por isso que vai ver na igreja, algumas vezes, você vai olhar com os olhos naturais, e você vai falar, rapaz, quais são os méritos? Não fica olhando, não adianta não, irmão. Você fala, rapaz, muitas vezes aquilo que é motivo de vergonha, é exatamente o que Deus usa. Aquilo que é motivo, rapaz, é para esconder isso aí não era para aparecer não, mas Deus vai lá, Deus escolhe, Deus separa, Deus vai lá e Deus usa, porque tem uma lógica própria do corpo. 1 Coríntios 1, 27 diz assim, ó, Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas que não são, Deus tem prazer em fazer isso. Aquilo que para algumas pessoas é motivo de vergonha, aquilo para que algumas pessoas deveriam, rapaz, tinha que estar escondido lá atrás. Deus fala assim, eu vou trazer à tona, eu vou trazer para frente, eu vou levar para o altar e eu vou usar. É a lógica do corpo. Fala assim, não, o nariz já aparece muito, os olhos já aparecem, tá bom, eu vou usar aquilo que não aparece, aquilo que parece mais vergonhoso. É a lógica. Último lugar, 8º. Ser parte do corpo, aqui vou me deter um pouco mais, tem a ver com ter necessariamente uma função e um propósito. Vou pedir para você repetir isso comigo. Diga assim, ser parte do corpo tem a ver. Diga necessariamente. Diga necessariamente. Uma função e um propósito. Isso aqui. Assim como toda parte do corpo, ela é indispensável, toda parte do corpo, ela necessariamente tem que cumprir um propósito. Não pode estar no corpo por estar. Não pode fazer parte do corpo porque é conveniente, porque é interessante. Estar no corpo significa cumprir uma função, necessariamente. O texto que nós lemos diz assim, os membros não exercem todos a mesma função, e que temos diferentes dons, diga diferentes dons, de acordo com a graça que foi dada, de acordo com o favor, com a bênção de Deus. Temos diferentes dons, mas todos temos que ter. Todos. Eu não posso ser membro do corpo de Cristo e achar que Deus não me chamou para nada, que a minha missão é estar aqui sentado num banco, ouvindo alguém, sendo um eterno aluno, sendo um eterno aprendiz. Não, o corpo, ele foi chamado ao crescimento, ao desenvolvimento. A igreja, ela é dinâmica. A missão de um evangelista é fazer dos seus evangelizados evangelistas também. A função de um pastor é fazer daqueles que estão em contato com ele pastores. A função de um mestre é fazer dos seus alunos mestres.
Nunca fazer dos seus alunos, eternos discípulos, porque o corpo é dinâmico. Então, todo aluno foi chamado a ser um mestre também. Isso é evangelho, isso é corpo. Então, a missão, ela tem a ver com a vida do corpo. Então, todos nós aqui temos basicamente a mesma missão. Todos nós somos chamados aqui para edificar o corpo. Todos nós somos chamados aqui para adorar a Deus, somos criados para adorar a Deus. Todos nós somos chamados aqui para ganhar alma, evangelizar a vida, crescimento. Isso faz parte. Agora, a função, essas são as mais variadas. E há uma diferença brutal entre função e propósito. Função e propósito. Você chega para os bombeiros e fala assim, imagina 3 bombeiros aqui. Vou fazer a dinâmica, não na igreja eu faço, aqui eu fico mais com vergonha. Mas lá eu faço aqui, eu fico meio envergonhado. Imagine 3 bombeiros aqui. Aí você fala, olha, a missão de vocês é salvar vidas. Aí eu chego para o primeiro e falo assim, a sua função vai ser cuidar dos carros de bombeiro. Os carros, as mangueiras, os pneus, deixar os carros em bom estado. O segundo, eu falo assim, a sua função vai ser cuidar do preparo físico da tropa. Exercício físico, deixar todo mundo bem fisicamente, treinamento. Chego para o terceiro e falo assim, a sua função vai ser administrativa. Relações públicas, ver carga horária, quem vai tirar o serviço, fazer comunicado para a tropa, parte administrativa. Aí eu pergunto a vocês, qual a missão do primeiro? Oi? Cuidar dos carros? Não. Alguém falou, não, isso aqui é a função. A missão dele é salvar vidas. Então, há uma diferença muito grande entre função. Função tem a ver com um dom que eu exerço para o dia a dia. A minha tarefa. Aquilo que eu realizo. Mas a missão, o propósito de todo membro é vida. Agora, eu tenho que ter uma função. Uma função tem a ver com um dom, uma vocação, uma responsabilidade que nós somos chamados a exercer no corpo. E essas são as mais variadas possíveis. As mais variadas. Né? Eu posso garantir a você que todos que estão aqui foram chamados para cumprir uma função. Posso garantir isso a você. Toda passagem que fala do corpo no Novo Testamento, toda passagem, aqui de Romanos, 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, vai sempre falar de corpo e vai falar de dons de ministério. Sempre. Falou de corpo, vai falar de dons e ministérios. Porque são temas correlatos. São temas que têm a ver. Então, estar no corpo significa ter um dom. Estar no corpo significa ter um propósito. Ter uma função a exercer. Porque Deus nos chamou e nos inseriu no corpo necessariamente para isso. A parábola dos talentos, né, que fala daquele senhor que chamou os seus 3 servos e deu 1 talento para um, 2 talentos para outro, 5 talentos para outro. A gente pode fazer muitas aplicações para essa passagem, muitas aplicações. Mas a mais simples das aplicações, e a mais direta, que não precisa espremer o texto, é essa. Todos os 3 receberam algum talento. Ou seja, ele não chamou 4 e disse assim, você não vai ter nenhum talento. Não, todos receberam algum talento. Então, eu posso garantir você que você foi chamado para uma função. Você pode dizer isso, diga assim, eu fui chamado a exercer alguma função no corpo. Quando foi falado aqui de seminário, quando eu concluí o seminário, eu aprendi que existem 9 dons. Quando eu saí do seminário, se me perguntassem quantos dons existem, eu diria, existem 9 dons. Por quê? Porque foi o que me ensinaram. Quem disse que existem 9 dons? Existem 9 tipos de pessoas? Existem 9 funções possíveis? Porque o dom está ligado a uma função? Não. Primeiro, os dons de 1 Coríntios 12
começa lá, 1 Coríntios 12, versículo 1. Paulo vai dizer, os dons espirituais. Então, Paulo está falando ali de dons espirituais. Então, ali não compreende a necessidade, a totalidade dos dons. O texto que nós lemos de Romano fala de dom de servir, dom de contribuir, que não são dons necessariamente espirituais de 1 Coríntios 12. Então, ali são especificamente dons espirituais. São dons que têm a ver com o serviço cristão, na sua essência, na sua espiritualidade, no seu dia a dia, pregar, profetizar, ministrar. Mas não são os únicos dons. Segundo, essa listagem de 9 dons, elas são exemplificativas. Exemplificativa, ela não é exaustiva. Ali não está nada, não tem todos os dons ali. Porque o versículo 11, Paulo diz assim, o Espírito reparte a cada um como quer. Ele está falando dos dons, mas depois ele diz assim, o Espírito reparte a cada um como quer. Sabe, o Espírito na Bíblia, ele é vento. Vento. E Jesus fala assim, olha, o vento, você não sabe de onde ele vem. Você não sabe para onde ele vai. Você não controla. O vento, ele é livre na sua direção. Ninguém pensaria em controlar o vento, armazenar o vento. Na verdade, alguém pensou. Mas deixa para lá. Você não controla o vento, né? Você não armazena, não existe. O vento é livre, meu irmão. Então, o Espírito Santo, ele usa dons e distribui da maneira que ele quer. Amém? Terceiro, Efésios está falando de dons, não de dons espirituais, Efésios. Efésios está falando de dons de liderança, de dons de crescimento, de aperfeiçoamento, de outros dons chamados de ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, métodos, doutores, né? Quarto, podemos olhar para os diferentes tipos de pessoas e dizer assim, Deus é muito criativo. Deus criou muitas cores, muitas formas, muitas funções. Deus é um Deus de criatividade, de diversidade inimaginável. Primeira carta de Pedro 4:10 diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Multiforme graça. Múltiplas formas. Então, deixa eu falar para você, não existem 9 dons. Durante muito tempo, nós pensamos que igreja tinha a ver apenas com altar. Quando eu vejo o pastor exercendo influência em outras áreas da sociedade, eu compreendo exatamente o chamado profético e a necessidade de nós, como pastores, como igreja, como cidadãos, influenciarmos em qualquer área. Mas durante muito tempo a gente pensou que todo dom de Deus era para ser usado única e exclusivamente no altar. Isso limitou muitos crentes no seu chamado e no propósito dele dentro da igreja. Na década de 80, quando eu comecei ali a caminhar na igreja com meus 15 anos, eu me lembro que era exatamente assim. Você sabe pregar? A pessoa fala, não. Você sabe cantar? A pessoa, não. Você profetiza? Não. Você tem visão? Não. Então Deus não chamou você para nada. Irmão, se eu estiver falando bobagem, quem é dessa época, era assim. Você não sabe pregar, não? Não. Você não sabe cantar? Não. Você não profetiza, não sapateia, não corta cana e tal? Não. Então, meu filho, deixa eu falar para você. Deus não chamou você para nada. Que é isso, irmãos? Que é isso? Essa visão de que todo dom é apenas no altar limita. Porque todos que estão aqui foram chamados para cumprir uma missão, mas nem todos são profetas, diz Paulo. Nem todos são pastores, nem todos serão mestres, nem todos estarão aqui com o microfone para trabalhar nos ministérios de crescimento, de liderança, de edificação. Mas todos têm uma função. O que isso produziu? Eu vou dizer o que isso produziu. Da década de 80 para cá, a igreja evangélica cresceu muito. Nos últimos 10 anos, nós crescemos 61%.
É um crescimento expressivo. E não crescemos nas classes sociais C e D. Nós crescemos em todas as classes. Na década de 80, ser crente era sinônimo de ser ex alguma coisa. Na sua grande massa, pessoas humildes, pessoas pobres. Hoje não. Hoje, em qualquer lugar que você vai encontrar um crente lá, um servo de Deus. Nós representamos hoje 22% da população brasileira, 40 milhões de evangélicos. É muita gente, irmão? Sim. Hoje, oficiais de alta patente, gente famosa, gente com dinheiro, gente em todas as áreas e campos sociais. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A nossa influência cresceu na mesma proporção? Nós, como igreja, crescemos na influência na mesma proporção? Não. Não crescemos. E por que não crescemos? Por causa dessa visão. Nós temos evangélicos, sim, em várias áreas, mas a nossa influência não cresceu na mesma proporção. Escute, a sociedade, eu li isso, uma vez compartilhei isso com o pastor, a sociedade, ela está organizada em montes de influência, em áreas de influência. Segundo esse estudo, em 7 áreas de influência: política e governo, artes e entretenimento, educação e cultura, economia e negócios, família, religião. São áreas de influência. A igreja, com seu raciocínio, pensou assim: o nosso monte de influência é religião. Igreja é religião, apenas isso. E nós massificamos a influência nesse monte. Irmãos, a gente exerceu tanta influência nesse monte, que os católicos hoje nos chamam de irmãos evangélicos. Eles cantam nossos hinos. Eles não falam de rezar mais, eles falam de orar. E tem um movimento pentecostal lá dentro. Irmão, mais influência que isso não rola. É muita influência. Agora, entende isso aqui. Em outros montes, nós entendemos que Deus não nos chamou para a mídia e para a comunicação, para o mundo da economia e dos negócios. Eu estava vendo um programa de TV, minha experiência. E tinha um cara dando uma entrevista na TV, um professor de uma universidade de Tel Aviv. E aquele cara tinha ganhado o prêmio Nobel. E eu via o professor babando pro cara, todo mundo aplaudindo. O cara ganhou o prêmio Nobel. E eu fiquei pensando assim: meu Deus, eu tenho muita dificuldade de dizer que Deus falou comigo. Tenho muita dificuldade. Mas eu senti no coração uma instrução de Deus ali. Eu creio que aquela instrução foi de Deus. Eu quero colocar meus jovens, eu quero colocar meu povo nesta posição. E eu comecei a pensar nisso aqui que eu tinha lido, nesses montes de influência. Quando a gente está numa guerra, o exército ele vai tentar tomar o topo, o pico do monte. Porque o pico do monte é o lugar de influência, é o lugar de privilégio, é o lugar em que as decisões são tomadas e que a vantagem é conquistada. O que acontece? Eu fiquei pensando nas pessoas que Deus poderia colocar naquele lugar. E eu comecei a pensar nesses dons. Eu comecei a pensar nisso, nas pessoas que Deus quer levantar com os dons, com os chamados, para atuar em diferentes áreas. A questão é o seguinte: se eu quero usar a minha vocação, a minha inteligência, a minha capacidade para servir o reino, para cumprir um propósito. Escute, nem todo mundo que está aqui foi necessariamente chamado para servir num altar, mas você foi chamado para um ministério. Você foi chamado para ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, para exercer uma influência no lugar que você está. A função do pastor, da liderança, Efésios capítulo 4, 11, diz equipar os santos. A palavra ali é dar equipamento. O que significa? A gente tem pessoas que estão lá na mídia e na comunicação, gente que está no mundo da arte, mas eles não entendem que eles podem ter um chamado para influenciar aquelas áreas. Eles pensam assim: Deus não me chamou para nada, por isso que eu sou um empresário. E tem empresário que fica em conflito, porque ele é empresário, mas ele também quer ser pastor. Ele é empresário, mas também ele quer servir no altar. Veja, tem dom de contribuir. Você pode fazer da sua empresa um dom.
Você pode fazer daquilo que você exerce o seu chamado. Eu estou pregando isso para um jovem, para um grupo de jovens. Depois do culto chegou um jovem para mim e disse assim: pastor, eu fui chamado para o mundo do entretenimento. Eu vou criar jogos de computador. Eu falei: rapaz, isso é uma área muito boa, você vai ser uma influência. Ele falou assim: eu vou fazer um jogo maneiro de Davi contra Golias. Eu falei: não, cara, você tem que fazer jogo de violência, jogo de esporte, porque é isso que vende. Ele falou: mas e aí, como é que é? Eu falei: não, você não tem que transformar um monte do entretenimento no monte da religião. Você não tem que chegar lá para catequizar ninguém. Você tem que chegar lá e ser o melhor profissional daquela área. E você vai exercer influência. Mas quando chamarem você para ir para o inferninho, para trair sua esposa, você vai dizer: eu sou fiel à minha família, eu sou crente. É você entender que Deus chamou você para estar naquele lugar. Quando você for um grande empresário, você entender que é Deus que tem levado você ali para ser uma influência, para dizer não à propina, para mudar a forma que aquele monte, funciona, para fincar a bandeira dos valores cristãos, para ser fiel à sua família, para ser fiel aos propósitos, aos princípios cristãos. É isso. Deus quer chamar pessoas para diferentes áreas. O que importa é que eu entenda que qualquer área que eu for atuar na minha vida, eu posso atuar isso para crescimento do corpo, para ser usado por Deus como ministério. O pastor estava com um grupo de crentes e ele foi perguntando para as pessoas: o que você faz? Um disse assim: eu sou engenheiro. Perguntou para o outro: o que é que você faz? A outra falou: sou secretária. Perguntou para o que é que você faz? Ele falou assim: eu sou vendedor. Chegou para a menina e falou: o que é que você faz? Ela falou: eu sou uma discípula de Jesus, habilmente disfarçada de caixa de supermercado. Talvez alguém tenha dito para você que você não foi chamado para nada. Eu estou dizendo para você que se você está no corpo, Deus tem um chamado para a sua vida. Existem pessoas que talvez nunca preguem aqui nesse microfone, mas que poderão ser usadas por Deus para alcançar pessoas que nunca vão ouvir o pastor Silas, mas vão ouvir você, porque você tem autoridade nesse monte. Existem pessoas que podem ser usadas por Deus numa potencialidade que eu jamais serei usado como pastor. Contanto que você entenda que você faz parte do corpo e você tem um dom de Deus para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. A sua função pode não ser no altar, mas você pode colocar isso que você faz diante do Senhor e ter uma ideia que isso é um dom. Quando você entende que a sua capacidade de jogar bola, que a sua capacidade de pintar um quadro, que a sua capacidade de estudar, resolver problemas matemáticos, de fechar negócios, de vender um produto, que isso pode ser um dom de Deus, aonde quer que você for, com os princípios cristãos, amando a palavra, pertencendo a um comando dentro do corpo, estando ligado ao corpo, isso que você faz pode ser um dom, usado para a glória de Deus. Isso que você faz pode ser um ministério, pode ser um chamado. Você não precisa de título de pastor para pregar o evangelho. Você não precisa de título de evangelista para ser um evangelista. Se Deus quiser colocar você no corpo como um evangelista, você vai ganhar muitas pessoas para Jesus, sem ter feito curso de teologia, sem ter formação de doutor em divindade, contanto que você queira ser útil. A igreja precisa de 10 obreiros, 5 que não tenham tempo e 5 que têm tempo. Se a igreja tiver 10 obreiros, todos sem tempo, ela vai ter recurso, porque eles trabalham, mas ela vai ter problema. Se a igreja tiver 10 obreiros, todos com tempo, mas que não trabalham muito, ela vai ter problema também. Então o que importa é que você, com tempo ou sem tempo, para servir no altar, você queira ser útil. Você queira exercer o seu dom. Se você usar a sua empresa para o seu benefício, ela é a sua empresa. Se você usar aquilo que você faz como algo seu, porque esse é um problema que nós temos. A gente fala assim,
igreja, negócio à parte. Eu sou crente agora quando eu estou na igreja. Aqui eu estou servindo a Deus. Mas quando eu vou para o mundo dos negócios, é mundo dos negócios. Ei, o que você faz aqui, você não deixa de ser parte do corpo. Você não deixa de ser... Leve Deus para a sua empresa. Leve Deus para a sua casa. Se você é dona de casa, use o contato que você tem com os seus filhos para ser pastora deles, mentora deles, influenciadora, fazer dele grandes homens, grandes mulheres. É um dom, é um chamado, é uma vocação. Leve Deus para dentro da sua empresa. Diga assim: Senhor, a minha empresa vai ser um dom. É um dom. E dom é para quê? Dom é um revestimento de Deus. Dom é uma capacitação de Deus que vai levar você a fazer coisas que você não teria condição de fazer. Agora com um propósito: para a glória dele, para a edificação da igreja. Leve Deus para dentro da sua empresa. Leve Deus para aquilo que você faz. E exerça isso como uma função, como um chamado. E o nome de Deus vai ser glorificado. Você vai: poxa, pastor, quer dizer que eu tenho um chamado? Alguém disse que eu não fui chamado para nada. Todos que estão aqui têm um chamado de Deus. Deus não chamou você para estar num banco. Deus não chamou você para não fazer nada. Deus não chamou você para ser mais um. Você é indispensável ao corpo. E Deus chamou você com um propósito. E Deus chamou você com uma missão. Que Deus nos use. Que Deus te use. Em nome de Jesus.